Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Baumann e José Pedro Machado Ribeiro. Nesta videoaula de hoje, nós estudaremos sobre o seno, cosseno e tangente. Eu sou a ministrante Ana Paula e irei acompanhá-los. Então, pessoal, o seno, cosseno e a tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Essas relações são chamadas de razões trigonométricas, pois resultam da divisão entre as medidas dos seus lados. Então, novamente aqui, a gente está trabalhando dentro de um triângulo retângulo. E através dele, a gente vai fazer algumas associações. E com isso, conseguiremos fazer o estudo do seno, do cosseno e da tangente. Além disso, os valores do seno, do cosseno e da tangente são calculados em relação a um determinado ângulo agudo do triângulo retângulo. De acordo com a posição dos catetos em relação a esse ângulo, ele pode ser oposto ou adjacente. Então, vamos observar esse triângulo aqui. Olha só, pessoal. Eu tenho um triângulo de lados A, B e C. E eu tenho aqui, o meu ângulo reto. Oposto ao meu ângulo reto, eu tenho a minha hipotenusa. Além disso, pessoal, a gente tem dois ângulos aqui nesse triângulo retângulo, que é o ângulo alfa e o meu ângulo beta. Nessa videoaula de hoje, nós faremos os estudos em relação ao meu ângulo alfa, que se encontra aqui, então, no meu vértice, no meu segmento de reta BC, próximo aqui ao vértice C. Nesse ângulo aqui, então, a gente observa quem está oposto a esse ângulo que eu vou estudar nesta videoaula. Oposto ao meu ângulo alfa é o meu cateto oposto, porque ele está oposto a um determinado ângulo agudo do triângulo. E esse ângulo que eu escolhi foi o ângulo alfa. Então, oposto ao ângulo alfa é o meu cateto oposto. E adjacente, ao segmento de reta que contém o meu ângulo alfa, ou seja, o segmento de reta BC, que está contendo aqui o meu ângulo alfa, eu tenho o meu cateto adjacente, ou seja, próximo aqui, do ladinho aqui do meu ângulo alfa. Então, pessoal, com essas relações, esclarecendo isso, da composição ali do meu triângulo, a gente pode começar a definir o que é seno, cosseno e tangente. O seno é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Essa relação é calculada através da fórmula seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Essa relação é calculada através da fórmula cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a gente lê cateto adjacente sobre a hipotenusa. Essa aqui é a nossa fórmula, E por fim, a gente tem a tangente. A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo agudo de um triângulo retângulo. Essa relação é calculada através da fórmula tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. E lê-se cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, para a gente estar clareando as nossas ideias, a gente vai fazer um exemplo de um exercício. Vocês acompanhem aí, vamos comigo. Dado esse triângulo retângulo aí, encontre os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo A do triângulo retângulo abaixo. Então, a gente tem aqui o nosso ângulo reto, oposto a ele a hipotenusa. O ângulo que ele quer que a gente analise, o seno, cosseno e a tangente, é o ângulo A. Então, oposto ao meu ângulo A, eu tenho 5, e ele é o meu cateto oposto, e adjacente a esse ângulo A, eu tenho o valor 12. Então, para encontrar os valores do seno, cosseno e tangente, devemos substituir a medida de cada lado do triângulo nas respectivas fórmulas. Observando a imagem, identificamos que o cateto oposto mede 5 centímetros, o cateto adjacente mede 12 centímetros e a hipotenusa é igual a 13 centímetros. Assim, temos que cateto, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. No caso aqui, o meu ângulo é A, então vai ser 12 dividido por 13, que é igual a 0,923. Então, o cosseno daquele triângulo dado vale aproximadamente 0,923.
Agora, nós vamos calcular o seno. A fórmula do seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O meu cateto oposto vale 5, a minha hipotenusa vale 13. Então, sendo assim, o seno vale 0,384. E para calcular a tangente, a gente faz cateto oposto dividido por cateto adjacente. O meu cateto oposto vale 5, o meu cateto adjacente vale 12, e com isso a minha tangente vale aproximadamente 0,416. Então, os objetivos dessa aula de hoje, né, pessoal, era a gente ver ali o que é o seno, o cosseno e a tangente e exercitar um pouco essas ideias.